Olá pessoal, bem-vindos ao canal Visão Racional. Hoje vamos analisar as chamadas EQMs, experiências de quase morte, sob a ótica da lógica, da ciência e da razão, para tentarmos chegar a uma conclusão se elas são reais ou apenas alucinações da mente. Este é um assunto muito interessante e que tem sido cada vez mais estudado por médicos, neurocientistas e cardiologistas renomados ao redor do mundo. O que é uma EQM? O que chamamos de EQM, experiência de quase morte, é um conjunto de sensações e percepções intensas que algumas pessoas relatam ter vivido enquanto estavam clinicamente mortas, sem batimentos cardíacos ou atividade cerebral. A chamada morte clínica reversível ocorre cerca de 10 a 20 segundos após uma parada cardíaca. As ondas cerebrais ficam planas e o cérebro entra em um estado de inatividade profunda para preservar energia, não apresentando atividade elétrica mensurável no córtex. O cérebro desliga temporariamente por falta de oxigênio, mas as células ainda não morreram permanentemente. Embora os relatos de quase morte existam desde a Grécia Antiga, o termo EQM foi criado pelo médico norte-americano Raymond Moody Jr., quando, no ano de 1975, lançou seu primeiro livro, Life After Life, em português, Vida Depois da Vida, o qual traz 100 relatos de indivíduos que passaram por morte clínica. A obra tornou-se best-seller internacional, com mais de 13 milhões de exemplares vendidos. Vamos ver agora quais são os principais elementos das EQMs. Número 1. A sensação de estar flutuando fora do corpo, experiência fora do corpo. 2. Passagem por um túnel de luz. 3. O encontro com uma luz intensa e amorosa. 4. O encontro com parentes ou amigos já falecidos. 5. O que chamamos de revisão da vida, onde a pessoa vê uma espécie de filme com os principais momentos de sua vida. Quanto à natureza das experiências de quase morte, as explicações costumam ser divididas em duas grandes vertentes. 1. A visão materialista e 2. A visão transcendental. Vamos começar falando da visão materialista. A visão materialista defende que a consciência é um produto exclusivo da atividade cerebral. Para essa vertente, os relatos de EQM são subprodutos biológicos, como reações ao estresse extremo, falta de oxigênio e privação sensorial. Para os materialistas, a EQM é classificada como um fenômeno neurobiológico e os relatos são uma alucinação biológica complexa e estruturada, causada por um curto-circuito neuroquímico, que ocorre quando o corpo entra em estado de morte iminente. A principal resistência dos materialistas é com relação à ideia de que a consciência sobrevive à morte. Para o paradigma científico atual, a consciência é um produto do cérebro. Aceitar que alguém estava consciente ou teve uma experiência enquanto o cérebro estava desligado exigiria reescrever toda a física e a biologia modernas. É por isso que muitos médicos mantêm uma postura cética. Eles não têm um modelo físico para explicar uma consciência fora do corpo. Vamos falar agora da visão transcendental. A visão transcendental sustenta que a consciência é independente do corpo físico. Sob esta perspectiva, possuímos uma essência espiritual que pode se desprender da matéria no momento da morte clínica, permitindo que o indivíduo perceba eventos ao seu redor e acesse outras dimensões. Esta vertente tem ganhado espaço em instituições acadêmicas de renome, como por exemplo a Universidade da Virgínia nos Estados Unidos, que é hoje possivelmente o centro acadêmico mais respeitado no mundo para o estudo das EQMs. Também podemos citar nomes renomados que defendem a visão transcendental, como por exemplo o Dr. Eben Alexander. Ele é um neurocirurgião formado em Harvard. Sua visão é particularmente notável, pois ele era um materialista cético, até passar por uma EQM profunda durante um coma causado por meningite bacteriana. Ele detalha sua experiência e a defesa da consciência transcendental no livro Uma Prova do Céu. Outro nome importante, defensor também da visão transcendental, é o Dr. Pim van Lommel, um cardiologista holandês de renome internacional. Ele argumenta que o cérebro pode funcionar como um receptor para a consciência, e não como seu produtor. Por exemplo, como uma televisão que capta o sinal, mas não o cria. A seguir, vamos estudar um caso de EQM publicado pelo Dr. Pim van Lommel na revista científica The Lancet, que apresenta evidências incríveis e até hoje é uma referência mundial para quem estuda este assunto, o chamado caso do Homem da Dentadura. Em 1979, um homem foi levado às pressas para a unidade de terapia intensiva de um hospital holandês. O paciente estava sem pulso e sem respiração.
Durante as manobras de ressuscitação, o enfermeiro removeu a dentadura superior do homem e a colocou em uma gaveta de um carrinho de parada. É tipo de um móvel com medicamentos e equipamentos de emergência. Após cerca de 1 hora e meia de massagem cardíaca e choques, o coração do paciente voltou a bater, mas ele permaneceu em coma por 1 semana. Após voltar do coma, o homem perguntou a respeito de sua dentadura, mas ninguém da equipe de enfermeiros sabia onde ela poderia estar. Mais tarde, o homem viu o enfermeiro que o atendeu na UTI e disse que tinha visto quando ele havia retirado sua dentadura e colocado na gaveta do carrinho. A equipe ficou surpresa e perguntou como seria possível ele ter visto se ele estava em um estado de morte clínica. Ele respondeu que naquele momento ele estava flutuando acima de seu corpo e viu quando o enfermeiro retirou sua dentadura, descrevendo o local exato onde ele aguardou, em uma gaveta específica do carrinho cheio de frascos, assim como também acompanhou os médicos tentando ressuscitá-lo. O paciente descreveu até mesmo a aparência física das pessoas presentes e detalhes da sala, algo impossível para alguém que estava com os olhos fechados em estado de morte clínica. Muito bem, agora vamos às nossas conclusões com base em tudo que analisamos até aqui. Vou começar apresentando a grande contradição que encontrei na visão materialista. A visão materialista é totalmente baseada no argumento de que a consciência é produzida pelo cérebro, e ela defende também que os relatos de EQM são alucinações deste mesmo cérebro. Porém, este argumento é muito fácil de ser refutado, pois se a consciência fosse produzida pelo cérebro, no momento em que o cérebro está totalmente desligado, esta consciência deveria ser nula, ou seja, os relatos de EQM jamais existiriam. Dizer que um cérebro em morte clínica pode produzir imagens e memórias seria o mesmo que afirmar que um celular desligado ou com a bateria descarregada é capaz de tirar fotos ou receber mensagens. Isso não é o que vemos nos relatos de EQM, onde pacientes relatam que, no exato momento em que estavam com o diagnóstico de morte clínica, tiveram experiências hiperrealistas. No estado de morte clínica, não há uma energia metabólica suficiente para sustentar uma alucinação complexa do cérebro, como as que vemos nas EQMs. Então, isto refuta completamente a premissa central da visão materialista. A visão materialista também não consegue oferecer uma explicação para casos chamados de percepção verídica, onde as informações relatadas são objetivas, passíveis de verificação e confirmadas por terceiros, por exemplo, médicos, enfermeiros ou familiares, que estavam presentes no local, como no caso que apresentamos do homem da dentadura, e centenas de outros casos documentados do mundo todo. Por outro lado, a explicação da visão transcendental de que existe uma consciência não material, totalmente separada e independente do cérebro, e que se desprende do corpo físico em casos de morte clínica, é perfeitamente coerente e explica os relatos das experiências de EQM, que acontecem no momento em que o cérebro estava desligado. Além disso, o fato de que os relatos mantêm uma estrutura idêntica em todo o mundo, atravessando barreiras de raça, cultura e religião, sugere que não estamos lidando com construções culturais ou alucinações subjetivas, mas com um evento objetivo da jornada humana. Se a consciência sobrevive ao desligamento do cérebro, a morte deixa de ser um fim para se tornar uma transição. Ao olharmos para as experiências de quase morte, não estamos apenas analisando um mistério médico ou uma curiosidade científica. Estamos diante de uma evidência que desafia as fronteiras da nossa própria existência. Talvez não sejamos seres biológicos tendo experiências espirituais, mas sim uma consciência eterna navegando temporariamente em um corpo material. Se a morte não é o apagar das luzes, mas o abrir de uma nova janela, então cada momento da nossa vida ganha um novo significado. A ciência continuará a investigar, mas os relatos de milhares de pessoas já nos deram a resposta que o coração sempre suspeitou. O fim é, na verdade, apenas um novo começo.